Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Guilherme Vieira. Eu tenho certeza absoluta que você viu o vídeo do Felca. Eu tenho certeza absoluta que você viu, e se não viu, provavelmente tem alguma coisa errada, mas pelo menos no meu algoritmo do YouTube, apareceu praticamente todas as pessoas dos canais que eu sigo falando sobre o vídeo do Felca. Eu sigo no YouTube alguns canais como, por exemplo, Hoje no Mundo Militar, Ei Nerd, Dois Dedos de Teologia, Rodrigo Mocelin e outros. E todos esses canais falaram, menos o Hoje no Mundo Militar. Pelo menos até onde eu percebi. Provavelmente vai falar ainda. Mas uma coisa interessante no vídeo do Felca é... O Felca, ele fala uma coisa que eu falei muito na minha casa. Na minha família, com a minha esposa. Falo com outros adultos que têm crianças em casa. Que eu acho errado. Eu acho muito errado duas coisas. Criança ter celular e criança ter rede social. Quem conhece esse canal aqui sabe que tem assuntos que eu falo aqui e às vezes eu falo, por exemplo, eu falo muito sobre religião. Uma coisa que eu sou muito contra é criança ser batizada. Sinceramente, eu acho que, lógico, os pais têm que ter a capacidade de saber se o seu filho já tem, não idade suficiente, mas uma maturidade suficiente para tomar certas decisões. E por que eu digo isso? Porque eu conheço adolescentes de 12, 13 anos que têm uma maturidade muito boa para tomar decisões, para definir metas, para definir sonhos, para correr atrás do que quer. Pessoas que estudam, trabalham, dão um jeito ali de ganhar o seu próprio dinheiro, ajudam em casa os pais, não dão trabalho para os pais. Então uma pessoa de 12 anos com essa mentalidade, ela tem uma maturidade suficiente para tomar certas decisões, como por exemplo a de batismo. Eu conheço pessoas de 18 anos, eu conheço pessoas de 24 anos, eu conheço pessoas de 30 anos que não têm maturidade, que são pessoas com a mente muito atrasada para as coisas, não raciocina, não pensam, parece que só querem saber de festa, de brincadeira. Então, pais, principalmente você que é cristão, você segue esse canal aqui, você tem filhos em casa, não dê um celular para o seu filho. Se é preciso dar um celular para o seu filho, como por exemplo, eu tenho um filho de 7 anos, vocês conhecem ele. É um menino que, pela idade dele, é um menino muito maduro, muito inteligente, muito esperto. Mas eu não confio em ele ter um celular. Na minha casa eu tenho mais duas pessoas que eu não concordava em ter celular, mas infelizmente tiveram, né? Temos um rapaz de 18 anos que hoje tem uma maturidade muito prejudicada e foi um garoto que só queria saber de redes sociais, só queria saber de YouTube, só queria saber de celular, de jogos, de coisas eletrônicas. E hoje tem muitas dificuldades em raciocínio, em autoestima, tem problemas com depressão, com ansiedade e tal, causado por isso, né? O Felca fala isso, outras pessoas falam sobre isso. E eu percebi que crianças que têm muito acesso à rede social, a vídeos no YouTube, aquelas coisas rápidas assim, ele tem o raciocínio prejudicado. Além também, né, de se expor a tudo isso aí que o Felca estava denunciando, que outras pessoas também já haviam denunciado, né? Uma mulher chamada Lady Fontinelli, que é uma pessoa muito famosa nas redes sociais, fez uma denúncia sobre isso. Ninguém fez nada. Damares Alves, que é uma parlamentar de direita e é evangélica, fez uma denúncia sobre isso. E ela era ministra. E não deu em nada. Outras pessoas denunciaram essa adultização de crianças na internet e não deu nada. Agora o Felca vai lá, denuncia e coisas começam a acontecer, como por exemplo a prisão do cara que aconteceu inclusive hoje, que é uma sexta-feira, dia 15, né? Estamos em agosto. Só que aí o governo vai lá e fala bem assim, tá vendo? A gente precisa regular a internet. E aí quando você vai ver os projetos de regulação da internet, não tem nada a ver com proteção de criança, tem a ver com calar opositores. Ainda mais um país agora que está se aproximando cada dia mais de países ditatoriais, né? Está aí brigando com os Estados Unidos, se achando o poderoso, se achando o máximo. Então, cristãos, denunciem
Denuncie esse tipo de coisa. Se você viu algum canal, se você viu alguma rede social onde crianças, adolescentes estão sendo expostos à sexualização, denuncie. Denuncie. Denuncie inclusive para a polícia. Faça um boletim de ocorrência. Se você não assistiu o vídeo do Felca, assista. Assista o vídeo do Felca. E lá, assista o vídeo todo, completamente. Porque no finalzinho tem algumas coisas que ele fala ali que muita gente perdeu. Ele vai te dar dicas de como denunciar esse tipo de coisa. E eu quero incluir aqui, quando eu falo de abusos de crianças, eu quero incluir também as que são abusadas na igreja, na religião. Nós tivemos casos, e quando eu falo de abuso, eu não estou só falando de abuso sexual não, tá? Pouco tempo atrás aí a gente tinha um tal de Profeta Miguel, né? Pastor Mirim. Tínhamos aí a Vitória Souza, né? Pessoal, criança não tem que pregar. Criança não prega. Quer pregar o evangelho? Chama o seu coleguinha lá da sua escola na hora do intervalo, chama ele no particular, diz que quer ter uma conversa com ele e prega o evangelho. Não precisa nem subir na mesa ou fazer aquele showzinho que é feito na igreja. Profeta Miguel, Vitória Souza, essas crianças foram treinadas para fazer o que fizeram. E foram adultos que treinaram ela. Eu fui de igreja evangélica, fui de igreja pentecostal e eu sei do que eu estou falando. Eu vi isso ao vivo. Eu vi crianças sendo ensinadas a falar em línguas. Todo aqueles trejeitos, o jeito que o Miguel penteia o cabelo, o jeito que o Miguel se veste, o jeito que o Miguel fala, tudo aquilo ali é treinamento. Ok? Então, ou seja, esse tipo de abuso também tem que parar. Cristão tem que ver criança pregando e falar, ó, isso aí tá errado, corta. Ai, Guilherme, mas tinha criança. Não, se você for olhar na Bíblia, as crianças que foram usadas por Deus não estavam fazendo show, não precisava de mídia, não precisava de assessor, não tinha agenda. E Deus usava elas no momento delas. Quando chamou Samuel, quando usou a menina lá para falar com o rei, né? O que teve que mergulhar lá 7 vezes no Rio Jordão. Então, ou seja, tem um jeito bíblico de se agir assim. Então, ou seja, nós cristãos precisamos estar alerta para isso. Criança não tinha que ser batizada, criança não tem que pregar, criança não tem que dar palestra. A adultização de criança gospel também tem que parar. E você que é pai, que é mãe, por favor, abra os seus olhos, ainda mais que você é cristão. Abra os seus olhos, porque Satanás ele não está brincando, ele quer destruir a juventude do mundo inteiro. E ele quer pegar os filhos dos cristãos, porque os filhos dos cristãos são as pessoas que têm a capacidade de agir nesse mundo. Então, prestem atenção ao que os seus filhos estão fazendo na internet, com o celular. Não deixe o seu filho isolado no quarto, com um computador ligado, com um celular ligado, com qualquer eletrônico ligado. Não deixe. Quando vocês estiverem na mesa comendo, não deixe ninguém mexer no celular. Quando vocês estiverem em uma atividade em família, numa mesa, em alguma coisa ali, tira o celular. Coloque atividades para os seus filhos fazerem, que sejam atividades de leitura, de escrita. Na minha casa, eu já tentei implantar algumas vezes, e às vezes falha, mas às vezes dá certo, que é, você pega um livro infantil, e você que é cristão, você tem esse conteúdo aí na internet. Pega esse conteúdo, pega uma Bíblia infantil, pega o seu filho e fala assim, ó, leia esse texto, coloque ele para ler, leia junto com ele, coloque ele para copiar o texto, coloque atividades desse tipo para sua criança fazer. Porque se ela ficar sentada na frente de uma televisão, na frente de um computador, de um tablet, de um celular, assistindo YouTube, ela vai aprender muita bobagem. Se a sua criança é menor de idade, não deixe ela ter rede social. Se por algum motivo ela precisa ter, e lembrem-se, pessoal, nem todo mundo precisa ter uma rede social, tá? Principalmente crianças. Coloque as suas crianças para brincar com outras crianças. Uma felicidade que eu tenho muito nos meus filhos, Amanda e Heitor, principalmente Heitor. Ele assiste TV, mas ele mesmo cansa. Ele assiste ali um pouco, daqui a pouco ele não quer mais, aí ele vai desenhar, aí ele vai escrever, aí ele vai... Só leitura que às vezes ele não quer fazer, mas eu coloco ele para fazer. Mas ele gosta muito de brincar, correndo, pulando,
montando coisas. Então, ou seja, é uma criança normal. É uma criança normal. E ele gosta muito de interagir com outras crianças. Ele tem uma bicicleta, a gente mora num condomínio, ele pega a bicicleta dele, marca encontro com os amiguinhos, vai brincar, vai correr, vai andar de bicicleta, e isso é uma juventude, isso é uma infância saudável. Tire os eletrônicos dos seus filhos, tire, coloque seus filhos para ler, coloque seus filhos para montar objetos. Dê responsabilidades para os seus filhos na casa de vocês, coloque seus filhos para guardar a louça, para guardar a própria roupa, para dobrar a própria roupa. O Heitor tem 7 anos, eu coloco ele para lavar a roupa dele. Como? Meu filho, junta suas roupas aí do seu cesto, tá cheio? Tá cheio, beleza. Vai lá na máquina e põe para lavar. E eu ensinei ele a fazer isso, e ele vai lá, pega as roupas, coloca dentro da máquina, coloca o sabão, fecha a máquina, aperta o botão, tal. Quando ela para, ele já sabe que ele tem que botar na secadora, seca. Aí ele vai, coloca num cesto e bota no quarto. Dobrar já é uma coisa que ele já não quer muito, aí eu tenho que fazer junto com ele. Então faça esse tipo de atividade, dê atividades que as crianças façam com as mãos, sabe? Montar, desenhar, escrever. Tirem as crianças das redes sociais. Tirem o celular, os eletrônicos das mãos dos seus filhos. Salve os seus filhos. Se você tem mais alguma opinião sobre isso, você quer contribuir com esse vídeo, deixa comentário aqui, deixando relatos de pessoas que você conhece que tem algum tipo de problema por causa disso, por causa de eletrônicos. Deixa comentários, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse vídeo. Nós somos cristãos, vamos usar a sabedoria bíblica para educar os nossos filhos, para proteger os nossos filhos e para que a gente seja sal e luz do mundo. Tchau.